Oi gente, eu sou a Lohana e eu tô fazendo esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre as 4 travessias que eu fiz no Sudeste, que foram a Petrópolis-Teresópolis, a Marins-Taguaré, a Baependi, a Uruoca e a Serra Fina. O objetivo nesse vídeo é fazer uma comparação entre essas travessias, uma espécie de ranking da mais fácil para mais difícil, segundo a minha opinião. E o motivo que me levou a querer fazer esse vídeo é que quando eu estava planejando fazer a Serra Fina, eu procurei muito um vídeo como esse. Um vídeo de alguém que tivesse feito algumas travessias de montanha e fizesse uma espécie de comparação entre elas, dizendo por que achava a travessia X mais fácil, a travessia Y mais difícil. Na verdade, eu queria mesmo era entender por que a maior parte das pessoas diz que a travessia da Serra Fina é a mais difícil do Brasil. Mas eu não encontrei um vídeo como esse quando eu estava procurando, então isso me deu a ideia de fazer esse vídeo para poder fazer essa comparação. Em primeiro lugar, eu queria dizer que tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião, né? Você pode ter uma opinião diferente, você pode achar que um trecho que eu não achei tão difícil, você pode achar super difícil, um trecho que eu achei o mais difícil do mundo, você pode achar muito fácil. Queria dizer também que eu não sou guia. Eu sou só uma pessoa que sempre gostou de trilha e montanha. Desde que eu me conheço por gente, eu faço trilha e subo montanha. E aí minha primeira travessia de montanha foi a Petrópolis-Teresópolis, em maio de 2019. Aí, em 2019 ainda, só que em outubro, veio a Pedra da Mina via Paiolinho, que não é uma travessia de montanha, né? É só uma trilha que chega na Pedra da Mina, que é o ponto mais alto da Serra Fina, mas é uma trilha que não vai pelo caminho da Serra Fina, é uma via separada. Só que eu também vou falar um pouquinho dessa aventura aqui pra vocês, e o motivo vocês vão entender mais pra frente. Mas eu vou falar também da Pedra da Mina via Paiolinho quando eu estiver fazendo essa comparação das travessias. Então tá, em outubro de 2019, Pedra da Mina. Aí em 2020 veio a pandemia. Em 2021, junho, fiz a Marins-Taguaré. Em setembro, a Serra do Papagaio, que é a Baependi, a Uruoca. É claro que depois de todas essas travessias, eu ia pensar em fazer a Serra Fina, mesmo que todo mundo falasse que era a mais difícil do Brasil. E não deu outra. Em junho de 2022, ela reabriu, né, depois de um grande período que ela ficou fechada, e a gente estava lá, fazendo a Serra Fina. E aí depois de fazer a Serra Fina, eu tenho uma opinião para dar sobre essas 4 travessias. Eu tenho um ranking da mais fácil para mais difícil e vou explicar o porquê que eu acho determinada travessia mais fácil e determinada travessia mais difícil. De novo, essa é apenas a minha opinião, você pode discordar tranquilamente. Apesar do intervalo de 3 anos entre a primeira travessia e a última dessas 4, eu não acredito que o meu condicionamento físico tenha contribuído para o ranking que eu vou colocar a seguir. Porque, óbvio que o condicionamento físico não foi exatamente o mesmo durante todo esse tempo, mas ele foi muito parecido no meu caso. Muito mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito ativa fisicamente. Então assim, não aconteceu de eu achar determinada travessia mais difícil porque o meu condicionamento físico estava pior, ou de eu achar a outra mais fácil por ele estar melhor. Porque ele esteve muito parecido nesses 3 anos. Então isso não... Queria deixar já claro que isso não é um fator determinante para a minha opinião. A primeira travessia no meu ranking da mais fácil para mais difícil é a travessia da Serra do Papagaio, mais conhecida como Baependi, a Uruoca. Essa travessia a gente fez em 4 dias, dormindo na primeira noite no Rancho do Salvador, na segunda noite no Retiro dos Pedros e na terceira noite na base do Papagaio. Mas, sinceramente, dava para fazer em 3 dias. A gente só fez em 4 dias porque no último dia a gente queria ficar descansando o dia inteiro. Mas dava perfeitamente para ter feito em 3 dias. Só abrindo parênteses para dizer que um dos motivos que fizeram com que eu achasse o terceiro dia da Baependi a Uruoca tão fácil a ponto
de achar que a gente poderia ter terminado a travessia em 3 dias foi o fato da gente ter andado muito no segundo dia. E nem foi culpa nossa. A gente pretendia pernoitar no Santo Daime, só que quando a gente chegou lá tinha um cara com um cavalo branco, né? Um cara montado num cavalo branco, e não era o Príncipe Encantado, muito pelo contrário, era alguém que falou pra gente que aquele espaço era uma propriedade privada e que a gente não poderia acampar lá. E aí a gente se viu numa situação em que ia começar a escurecer em 2 horas e a gente ia ter que andar pra caramba ainda pra chegar no Retiro dos Pedros, na parte mais íngreme da travessia e a parte com a mata mais fechada também, porque a maior parte da travessia é aberta, mas essa parte é fechada. Então a gente teve que caminhar, no fim das contas, 21 quilômetros no segundo dia. A gente saiu do Rancho do Salvador às 7 da manhã e chegou às 6 da noite no Retiro dos Pedros. Foi um dia bem cansativo, mas foi cansativo porque a gente andou muito. Não que eu tenha achado o percurso assim realmente tão cansativo, só esse trecho final, porque era algo que a gente não estava esperando. Então, já sabendo dessa questão do Santo Daime, dessa possibilidade de ter um cara lá dizendo que você não pode acampar, eu sugiro quem for fazer essa travessia se programar para andar mais no primeiro dia, talvez dormir na Cachoeira da Juju, que aí o segundo dia fica menos pesado, né? Menos cansativo. E essa travessia eu considero ela a mais fácil das 4, por 4 motivos. O primeiro motivo é que ela tem muita água. Tem água o tempo todo, então você praticamente não precisa levar mais do que 1 litro de água em nenhum momento. Inclusive tem cachoeiras também que dá para tomar banho. Quando a gente foi, a gente deu a sorte de estar muito calor, e aí deu para entrar na cachoeira, deu para tomar banho. Na verdade, a única parte em que você fica sem água nessa travessia é entre o Retiro dos Pedros e o final da travessia. Então, se você for pernoitar no Papagaio, você vai ficar sem água essa noite. Não tem água lá na base do Papagaio. E aí eu acho que até foi por isso que algumas pessoas decidiram descer antes, terminar a travessia em 3 dias, por causa da questão da água. O segundo motivo é que essa travessia, apesar de muito longa, são 48 quilômetros se você fizer a ascensão aos cumes, que não é obrigatória, mas se você fizer, a travessia fica um pouquinho mais longa, fica 48 quilômetros mais ou menos. Apesar de ser longa, ela é uma travessia com muitos trechos planos ou quase planos, né? Descidas bem leves, subidas bem leves. Tem também umas subidas íngremes, mas a maior parte da travessia não é assim. Pelo menos pra mim, eu senti as subidas e as descidas na maior parte como muito leves. O terceiro motivo é que essa travessia não tem nenhum trecho exposto, nenhum trecho assim que eu considere perigoso realmente, que você esteja lá com um abismo do lado, que você possa cair e morrer. Inclusive é uma travessia em que você não usa as mãos, para não dizer que não usa. Tem uma parte entre o Retiro dos Pedros e a base do Papagaio em que você pode até usar a mão, porque você desce assim numa pedra, mas não chega a ser aquela escalaminhada, assim, você pode usar a mão mais para se apoiar. Mas é uma travessia em que você não usa a mão, não tem trecho de corda, não tem abismo para cair. Então assim, é muito tranquilo, inclusive para quem tem medo de altura, é uma travessia muito tranquila. E o quarto motivo que me faz achar essa travessia mais fácil do que as outras é que é uma travessia de fácil orientação. A gente até tinha o track log com a gente, mas não foi necessário usar durante a maior parte do tempo, porque a trilha era bem tranquila. Só me lembro de uma bifurcação, que foi um pouco antes da Cachoeira da Juju. E tirando isso, foi muito tranquilo. Não foi nada perto de outras, como a Marins Taguaré, por exemplo. Então assim, foi muito tranquilo em relação a isso. Na verdade, no final da travessia, pelo caminho do Trutário, porque tem 2 caminhos, né? Tem o que vai para o camping panorâmico e o que vai para o Trutário, né? Para terminar a travessia. A gente pegou o do Trutário. E ali eu encontrei 2 trechos em que dá para você pegar o caminho errado, assim. A gente acabou entrando no caminho errado e aí a gente teve que olhar o track log
pra ver que tava no caminho errado, mas eu já tava achando um pouco esquisito aquele caminho. Então, atenção aí pra quem for pegar o caminho do Trutário. O pessoal que eu conheço que foi pelo Campo Panorâmico falou que era bem tranquilo. Pra mim, a Baependi a Uruoca acabou sendo uma travessia assim que eu curti muito. Uma travessia que eu não sofri quase nada e que eu consegui curtir 100% do tempo. Então eu gostei muito dela por isso, porque eu me senti totalmente de férias, não senti aquela coisa de nossa, que esforço que eu tô fazendo. No máximo no segundo dia, que foi o dia que a gente teve que andar muito, que a gente não tava esperando, né? Eu acho até que se a gente estivesse esperando seria diferente, mas como a gente não tava esperando, foi uma coisa de última hora, a gente acabou ficando cansado no final, e aí foi o único momento em que eu realmente me senti assim mais cansada. A segunda travessia no meu ranking, da mais fácil para mais difícil, é a Petrópolis-Teresópolis. É uma travessia que a gente fez em 3 dias e não tem muito como você fazer em menos tempo, a menos que você queira fazer tipo tudo em um dia, que nem esse pessoal que faz correndo, porque ela tem pontos muito específicos em que você pode dormir, só tem 2, que é no abrigo do Açu e no abrigo do Sino. Então o pessoal costuma passar a primeira noite no abrigo do Açu e a segunda noite no abrigo do Sino. Eu vou dizer que eu acho que essa travessia era ainda mais fácil antes da pandemia, quando os abrigos estavam de fato abertos e aí você tinha a opção de ficar no bivac ou na beliche. Então você não precisava nem levar barraca de camping, não precisava levar fogareiro porque tinha fogão lá, não precisava levar panela porque tinha panela lá. Então assim, você realmente economizava bastante peso na sua mochila. E aí se tornava mais fácil. Agora os abrigos estão fechados, então você tem que acampar. Mesmo assim, eu ainda considero que ela está em segundo lugar. Vou falar primeiro sobre os pontos positivos dessa travessia, que fazem com que eu ache ela a segunda mais fácil, né? Lembrando que não tem travessia fácil, né? Na verdade, é só uma comparação isso. Em termos de comparação, ela está em segundo no ranking e os 2 principais motivos são... Primeiro, que é uma travessia que tem muita água também. Você pode encher o tempo todo, inclusive nos abrigos também tem água. Mas só que, por outro lado, é uma travessia com muita lama. Na Baependi a Uruoca tinha muita água, mas eu não sei se no período que eu fui eu dei sorte que não tinha lama em praticamente nenhuma parte. Assim, não me lembro de ter pego lama. Mas na Petrópolis-Teresópolis tinha muita lama. Inclusive, aconselho quem for fazer a ter uma bota impermeável, porque eu realmente enfiei o meu pé na lama muitas vezes nessa travessia. Enfiei completamente o pé e não tinha como não fazer isso, porque era lama o tempo todo. E olha que não tinha chovido naquela semana, e acho que nem na semana anterior, estava num período bem seco. O segundo motivo que me faz achar essa travessia mais fácil do que a Marins Taguaré e a Serra Fina, por exemplo, é que é uma travessia com muito mais estrutura, né? Dessas 4 travessias é a única que realmente tem uma estrutura assim de abrigo, de banheiro. O abrigo agora está fechado ainda desde a pandemia, mas mesmo para quem for acampar, né, ali no abrigo do Açu e no abrigo do Sino, você tem acesso a banheiro, a chuveiro frio. Lembrando que o chuveiro era quente antes do abrigo fechar, né? Então mais uma mordomia dessa travessia. Então eu acho que esse ponto ele se torna ainda mais relevante quando o abrigo reabrir, né? Mas mesmo com ele fechado, você tem ali alguma estrutura que você não tem nas outras travessias. Você tem que ir no banheiro no mato, né? Lembrando de levar o shit tube, todo mundo. E você não tem chuveiro, não tem nada. Tem que tomar banho de lenço umedecido ou então dar um jeito de entrar nos riachos, nas cachoeiras, coisas assim. Só que, na minha opinião, tem 3 pontos que fazem com que essa travessia seja mais difícil que a Baependi a Uruoca, que são, primeiro, o fato de ela praticamente não ter trechos planos, assim, muita subida e descida. O primeiro dia só subida, o terceiro dia só descida, tudo bem, é uma descida bem leve, mas é uma descida muito chata porque ela é bem longa. E o segundo dia é um sobe e desce infinito. Então, assim, é uma travessia com muito sobe e desce, com subidas íngremes, bem mais do que na Baependi a Uruoca, que tem muitos trechos planos. Essa praticamente não tem. O segundo motivo é que é uma travessia com alguns trechos bem expostos. Inclusive, essa travessia tem o trecho que eu considero o mais exposto de todas essas travessias, que é o Cavalinho.
É um trecho que eu considero realmente perigoso, então lembrando que eu aconselho sempre você a contratar um guia. O guia vai saber te levar com segurança nesses trechos expostos. É um trecho realmente complicado porque você tem que subir numa pedra e aí para subir você tem que fazer um movimento como se fosse subir no cavalo, né? Por isso que o nome é cavalinho. Só que do lado tem um abismo. Então, quer dizer, se você faz um movimento e cai, você cai no abismo, né? Então é complicado. Para quem tem medo de altura também pode ser bem ruim. Mas se você tirar a mochila e subir a mochila na corda, fica bem mais fácil, né? Porque já não vai ter o peso da mochila te levando para trás. De qualquer maneira, eu acho esse trecho realmente perigoso. Foi um trecho assim que eu olhei e me deu um certo arrepio, sabe? Foi o único trecho dessas 4 travessias que eu fiquei bolada de passar. Quer dizer, na verdade eu fiquei bolada também de passar no Pulo do Gato, lá no Pico do Itaguaré, na travessia Marista Itaguaré. Mas só que esse não é um trecho obrigatório, como eu vou falar mais pra frente. Já o Cavalinho é um trecho obrigatório, pra você que quer terminar a travessia. Essa travessia tem também outros trechos considerados expostos, que são o elevador e o mergulho, mas na minha opinião não são trechos muito difíceis. Eu não tive nenhuma dificuldade de vencer esses trechos, não precisa de corda, nada, mas aí vai de cada um, né? Tem gente que tem mais medo, que tá menos acostumado, e por questão de segurança é sempre melhor você ter a corda. Mas realmente essa travessia, para quem tem medo de altura, pode ter trechos bem críticos. E o terceiro motivo é que a orientação nessa travessia não é muito simples. No primeiro dia e no terceiro, a orientação é simples sim, mas no segundo dia é um pouco confusa. Então assim, se você nunca fez uma travessia, você for sem guia, existe chance real de você se perder nessa travessia. Por isso que eu recomendo que você tenha um guia, ou que pelo menos você tenha o mapa da trilha, né? Um track log, algo assim. Bom, agora eu acho que a gente entrou em outra categoria de travessia. Lembrando que tudo isso aqui é apenas a minha opinião. E na minha opinião, a Baipendi, a Uruoca e a Petrópolis-Teresópolis estão numa categoria. A Marista Itaguaré e a Serra Fina estão em outra categoria. Aqui, pra mim, fica muito mais difícil. Realmente são travessias que eu não aconselho para quem nunca fez um mochilão, uma travessia para quem não está acostumado com trilha. Eu aconselho que faça outras antes de fazer essas, porque essas eu achei mais difíceis. Mas essa é só uma questão de opinião. Tem gente que discorda de mim. Tem um amigo meu que acha que a Petrópolis-Teresópolis e a Marista Itaguaré são do mesmo nível. Eu não acho. Eu não só não acho que são do mesmo nível, como eu acho que realmente você está entrando em outra categoria de travessia. Então a terceira travessia no meu ranking, da mais fácil para mais difícil, é a Marista Itaguaré. Essa travessia a gente fez em 3 dias, só que a gente fez no sentido contrário. E isso sim pode ter contribuído para eu achar mais difícil. Mas eu tento fazer uma análise como se eu tivesse feito no sentido normal. E mesmo assim eu acho que ela estaria nessa categoria, e vocês vão entender por quê. Então a gente fez em 3 dias. O primeiro dia a gente dormiu na base do Itaguaré. Aí fez a ascensão ao cume, que não é obrigatória. No segundo dia a gente dormiu na Pedra Redonda. E o terceiro dia a gente andou da Pedra Redonda até o Marins, fez a ascensão ao cume sem o mochilão e desceu, tudo no mesmo dia. Na verdade a gente estava planejando fazer em 4 dias, porque era um feriado longo e a gente não tinha mais o que fazer. Então a gente pensou assim, não, vamos bem devagar, vamos aproveitando, mas acabou que a gente fez em 3 dias, mesmo planejando fazer em 4, né? Então, se a gente soubesse disso no início, talvez tivesse andado mais no primeiro dia, no segundo, porque acabou que o terceiro dia ficou bem corrido e bem cansativo. Então, por que eu acho que essa travessia é mais difícil do que a Petrópolis-Teresópolis e a Baipendi, a Uruoca? São 4 motivos. Primeiro motivo, que é uma travessia com poucos pontos de água. Acabou que, quando a gente foi, a gente deu sorte que tinha água no Itaguaré, no Marins, e ainda tinha ali perto da Pedra Redonda, só que a gente não chegou a ir pra lá, porque a gente tinha muita água na mochila, né? De prevenção, a gente levou assim uns 4,5 litros cada um.
E aí isso fez com que a mochila ficasse muito pesada, porque eu já ouvi relatos de gente dizendo que não tinha água, né? Acho que só no Marins que tinha. Então, quer dizer, a gente tinha que levar água praticamente para os 3 dias. E aí a mochila ficou bem pesada. Isso foi uma coisa que tornou essa travessia mais difícil. E aí entra a questão de ter feito no sentido contrário, porque o primeiro dia, a mochila bem pesada, e a gente subindo a parte mais íngreme, que era a subida do Itaguaré. Eu acho que realmente fazer no sentido contrário torna essa travessia mais difícil, porque você acaba fazendo as partes mais íngremes subindo, enquanto que fazendo Marins em Itaguaré, nesse sentido, né, você pega as partes mais íngremes descendo, e aí fica mais tranquilo. Segundo motivo que faz com que essa travessia seja considerada mais difícil, na minha opinião, é que é uma travessia em que você praticamente não anda, né? Não é só uma questão de ter muitas subidas ou muitas descidas, é uma questão de você não conseguir andar porque é trepa-pedra o tempo inteiro. A travessia inteira é você subindo em pedra, descendo em pedra, aí você pega o seu bastão para andar um pouquinho, mas aí tem que guardar, porque já tem que trepar na pedra de novo, escalaminhada, sobe, desce, rasga aqui, rasga ali. Pra vocês terem noção, eu perdi 2 calças nessa travessia. As 2 rasgaram até o joelho, do bumbum até o joelho. Então no final da travessia eu já não tinha mais calça, eu tava com o meu casaco amarrado na cintura pra tampar, né, o buraco da calça. Olha que situação. Sinceramente, eu tava já bem de saco cheio, porque tudo que eu queria era dar uma andada, né, com o meu mochilão, e nem isso eu conseguia. Porque era pedra o tempo inteiro, e quando não era pedra, era aqueles matos altos batendo na cara, sabe? E aí vem o terceiro ponto, né, que a orientação da trilha é muito ruim. Realmente, acho que das 4, essa é a pior em termos de orientação. Porque a gente foi com uns amigos que já tinham feito, e aí eles meio que iam na frente, assim, né, vendo o caminho, mas até pra eles não era muito fácil. A gente entrou em alguns caminhos errados, e aí quando a gente olhava no tracklog, a pessoa que gravou a trilha tinha entrado também no caminho errado. Então é uma travessia com orientação bem complicada, principalmente porque em muitas partes é só pedra, e em outras partes você não consegue ver o caminho à sua frente por causa do mato alto, né, que vai batendo na cara. E aí você descobre que, na verdade, essa ideia de que a trilha tem que ser uma coisa aberta, assim, é falsa. Nessa travessia não é isso que você vê, porque você entra em algumas trilhas em que você pensa, pô, isso aqui é mesmo uma trilha? Tipo, com essa planta toda e você passando no meio, assim, tipo, não parece uma trilha. Mas é um pouco perrengue em relação a isso, essa travessia. E o quarto motivo é que é uma travessia que também tem trechos muito expostos, mas a vantagem é que só tem um que é obrigatório, que é a descida do Marinzinho, que é um trecho de corda, tem uma corda lá já. E assim, pra quem tem medo de altura pode realmente ser um trecho complicado. A gente fez subindo, que a gente fez no sentido contrário. Eu não achei tão complicado assim, mas a gente tinha uma corda que a gente pendurou do outro lado. Até porque eu não sei se era muito confiável aquela corda, não sei quanto tempo que ela tá lá e tal. Então a gente quis levar a nossa corda. E acabou sendo uma boa decisão, porque a gente não precisou ficar esperando na fila tanto tempo para subir. A gente acabou indo pelo outro lado. Eu não achei tão difícil assim o trecho, mas realmente é um pouco exposto e pode dar um certo medinho. Eu acho, na verdade, que os 2 trechos mais complicados dessa travessia são na subida do Itaguaré, na ascensão ao cume, que não é obrigatória. Você pode fazer a travessia sem fazer a ascensão ao cume do Itaguaré e sem fazer a ascensão ao cume do Marins. Mas para assinar o livro, você tem que chegar no cume, né? E aí tem 2 trechos que eu acho mais chatinhos, assim, expostos, que são o famoso pulo do gato, também tem vídeo aqui no canal, e o trecho final mesmo para chegar no cume, que se você tiver a perna curta, que nem eu, você vai precisar de uma mãozinha ali, senão você não vai conseguir não. Ali você tem que dar um pulo também. Na verdade, eu acho que é ali que deveria se chamar pulo do gato. Alguém já me disse que, na verdade, o pulo do gato é ali, mas não sei bem. Eu sei que o que as pessoas costumam chamar de pulo do gato é antes.
Aliás, se você tem a perna curta que nem eu, isso é péssimo. Em vários trechos. No cavalinho também foi péssimo. É uma característica ruim para quem é montanhista. E tá aí o que você queria saber, né? No fim das contas, qual travessia que eu acho a mais difícil. Mas antes de falar sobre a Serra Fina, eu queria muito evitar esse clichê de dizer que a Serra Fina é a mais difícil. Mas eu queria explicar uma coisa pra vocês. Quando a gente tava indo fazer a Serra Fina, eu e o Vini, fomos só nós dois, dessa vez, sem grupo, a gente contratou um guia, né? O Michel. E aí, quando a gente tava a caminho da travessia, eu perguntei pra ele assim, ele faz muito, né, guiamento lá na Marins Taguaré, aí eu perguntei pra ele, olha, fala a verdade, você acha realmente que a Serra Fina é mais difícil que a Marins Taguaré? Muito mais difícil? E a resposta que ele me deu é a resposta que eu daria se alguém me perguntasse isso hoje em dia. Que é a seguinte, olha, eu não sei se é mais difícil, mas é mais longa. E talvez por isso se torne mais difícil. Então é isso. Eu sinceramente não acho que a Serra Fina seja de fato mais difícil do que a Marins Taguaré, mas é uma verdade. Ela é mais longa, você acaba fazendo em mais tempo, e aí ela se torna mais difícil por isso. A gente fez a Serra Fina em 4 dias. Eu não achei que ficou tão difícil fazendo em 4 dias. A gente dormiu na primeira noite no Maracanã, que é depois do Capim Amarelo. Na segunda noite na Pedra da Mina. E na terceira noite no Pico dos Três Estados. Mas assim, eu não sei se é porque eu tava preparada psicologicamente para algo muito pior, mas eu não achei tudo isso que as pessoas falam da Serra Fina. Embora ela esteja, assim, na minha opinião, nessa categoria das travessias mais difíceis. Eu acho que tem alguns fatores que fazem com que ela esteja em 4º lugar aqui no meu ranking da mais fácil para mais difícil. O primeiro fator é que é uma travessia com poucos pontos de água também, assim como a Marins Taguaré. Só que na Serra Fina você tem água todo dia, mas o ponto de água é praticamente todo dia, assim, no meio do caminho ou no início. Então você tem que carregar água pro acampamento, para fazer comida, até o dia seguinte, né? Até tipo metade do dia seguinte. Então a mochila acaba ficando bem pesada também. Por ser 4 dias, você acaba levando mais comida também. Tem gente que faz em menos tempo, mas eu acho que aí realmente fica pesado. Tem gente que faz até em um dia, né? Segundo motivo que me faz achar essa travessia mais difícil é que é uma travessia em que também não tem trechos planos, praticamente. 95%, até mais eu diria, 99% do percurso ou é subida super íngreme ou é descida super íngreme. A impressão que você tem quando tá fazendo a Serra Fina é de que você sobe muito pra descer muito, pra depois subir tudo de novo. Então, às vezes pode dar até um certo desespero. Você tem que estar bem preparado psicologicamente para fazer essa travessia. Uma coisa que eu achei da Serra Fina também, que é outro motivo que me faz achá-la mais difícil, é que ela é muito fria. Não que as outras não sejam, mas na Serra Fina, para vocês terem ideia, a nossa barraca de camping acordou cheia de gelo, né? Então, isso nunca tinha acontecido em nenhuma outra travessia. Eu me arrependi muito por não ter comprado um saco de dormir que eu vi na Decathlon, que aguentava até menos 20, porque o meu era com limite 0, o aconselhável é conforto 0, né, pra Serra Fina, mas o meu era limite 0. Não é que eu cheguei a passar frio, mas também não fiquei totalmente confortável, fiquei bem encolhida assim. E aí eu acho que é uma travessia muito fria, mais fria que as outras, pelo menos pra mim foi mais fria, não só de noite que fazia frio, mas também durante o dia. Eu tinha praticamente que andar a maior parte do tempo com a minha jaqueta corta-vento, porque era muito vento na cara e a boca ressecando, praticamente rachando o lábio, o nariz escorrendo, o vento no olho, aí entrava poeira no olho. Então assim, eu entendi porque que as pessoas dizem que a Serra Fina é extrema.
realmente parece que você tá num lugar assim em que a altitude começa a fazer efeito sobre o seu corpo, né? Não em termos de falta de ar, mas clima de altitude, né? Clima de montanha. É como se a Serra Fina não fosse tão amigável quanto as outras, né? Ela é um pouco mais hostil. Principalmente a Pedra da Mina, na minha opinião. Que a gente pegou uma ventania danada lá no cume. E aí ninguém dormiu. Por outro lado, a orientação não é tão ruim quanto a Marins Taguaré. Poderia ser melhor. Principalmente agora que a gente paga um valor aí, né, um pouco alto para acessar a travessia. Eu acho que a orientação podia ser melhor, mas não é das piores, não é tão ruim. Talvez o percurso em que é mais complicada a orientação é entre o Capim Amarelo e o Pico dos Três Estados, mas também não tem muitas partes em que eu acho que as pessoas poderiam se perder. E em relação a trechos expostos, também não tem trechos expostos assim que nem a Petrópolis-Teresópolis ou a Marins-Taguaré. A gente foi com o guia, né, Michel, e ele falou que ele nem leva corda para a Serra Fina porque não é necessário. Tem alguns trechos de corda, mas a corda já tá lá. Só que não são trechos assim, realmente, que eu considero muito expostos ou muito perigosos, que você pode cair e morrer, que nem no Cavalinho, por exemplo. São trechos em que a corda tá ali mais para te auxiliar mesmo a subir, com uma ajuda, né? Porque tem a pedra e você se apoia na corda e sobe mais fácil. Não porque ela não tá ali pra salvar sua vida, digamos assim, né? Nossa, ficou dramático isso. Em relação a trechos expostos, eu não achei que tem muito, assim. Embora tenha alguns trechos de escalameada, trepa-pedra tem também um pouco. Não tanto quanto na Marins Taguaré, nem perto. Mas o que pega mais na Serra Fina é mesmo essa questão de subida muito íngreme e descida muito íngreme. Você não consegue nem descansar nas descidas porque você tem que prestar muita atenção, senão você sai rolando até lá embaixo. Porque escorrega muito, é muito capim e é muito íngreme. Então você tem que descer com toda a atenção. Eu acho que a Serra Fina é a mais bonita dessas travessias, né? Primeiro porque você tá ali, né, em alguns dos pontos mais altos do Brasil. Você passa pela Pedra da Mina, que é a quarta montanha mais alta do Brasil, e pelo Pico dos Três Estados, que é o 10º. Então não tem como você não ter um visual muito interessante lá. Eu acho realmente que dessas quatro é a mais bonita. Eu já ouvi dizer que a Petrópolis-Teresópolis é a mais bonita do Brasil, mas eu sinceramente não acho. Eu acho até a Marins Taguaré mais bonita que a Petrópolis-Teresópolis, mas é uma questão de opinião, né? A Serra Fina pra mim é a mais bonita e o Pico dos Três Estados eu me apaixonei totalmente por ele. Eu sempre digo que eu respeito muito a Pedra da Mina, mas que ao mesmo tempo que eu ofereço meu respeito à Pedra da Mina, ao Pico dos Três Estados, eu ofereço o meu amor. Só chamando a atenção para o fato de que a Serra Fina é a única dessas quatro travessias em que a ascensão aos cumes, a todos eles, é obrigatória como parte do percurso para você completar a travessia. Ou seja, você não tem a opção de deixar seu mochilão ou armar sua barraca e fazer a ascensão ao cume com mochila de ataque. Você tem que chegar a todos os cumes, porque o cume está dentro do percurso para você completar a travessia. Ele não é simplesmente um desvio do percurso, como nas outras três. Então acho que isso é algo que acaba fazendo com que a Serra Fina se torne mais complicada do que as outras. Você sobe montanhas muito altas e você é obrigado a subi-las com uma mochila bem pesada. Embora eu não recomende a Serra Fina para quem está iniciando nas travessias, eu realmente não achei que é tão difícil quanto as pessoas dizem. Acho que se você fizer um treinamento aí para melhorar seu condicionamento físico, não vai ser uma coisa de outro mundo. Você vai conseguir tranquilo. Eu tinha medo de não conseguir, mas nem cheguei perto disso. A gente todo dia caminhou 5, 6, acho que o dia que a gente caminhou mais foi 7 horas. A gente chegava no camping assim 2 da tarde, 3 da tarde no máximo. Então foi bem tranquilo, assim. Foi bem diferente do que eu tava imaginando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Pedra da Mina via Paiolinho, né? Eu disse que eu ia comentar sobre essa trilha.
E eu resolvi comentar no final de todas por um motivo muito simples, que é que eu acho ela a mais difícil de todas. Mais difícil do que a Serra Fina, inclusive. Bem mais difícil. Quando a gente fez a Pedra da Mina via Paiolinho, em 2019, eu fiquei tão traumatizada, digamos assim. Eu tava esperando uma coisa muito mais fácil. Pensei, é só uma trilha que eu vou fazer de mochilão, né? Como tantas outras. Tem subida e tal, mas não vai ser pior que a Petrópolis-Teresópolis, né? Que era uma travessia de 3 dias. Mas eu fiquei tão traumatizada. Pra vocês terem noção, foi a única vez na vida que eu fiquei assim uns 2 dias ou 3 dolorida, sendo que no dia seguinte eu não conseguia nem subir escada. Então, e o meu condicionamento físico não estava ruim. Eu acho que psicologicamente eu não estava esperando algo tão difícil. E aí eu fiquei traumatizada e eu falei que nunca ia fazer a Serra Fina. Porque eu achava que a Serra Fina era igual a Pedra da Mina via Paiolinho, só que por 4 dias. E aí eu falei, não vou fazer isso aqui 4 dias. Né? Por que eu achei tão difícil, né? A Pedra da Mina via Paiolinho. A orientação é tranquila da trilha, não tem problema, ela é muito bem sinalizada e tem bastante água também. Mas as subidas são muito íngremes e não é só isso. Se fosse só isso, tranquilo, né? Porque na Serra Fina também é. A questão é que tem muito trecho de escalameada e muitos trechos íngremes de escalameada. E assim, resumindo, o terreno é muito ruim nessa travessia. Os trechos íngremes que não são de escalameada são com terreno em que pedrinhas rolam no seu pé e aí você escorrega toda hora. E os trechos de escalameada são muito longos, muito cansativos. Sinceramente, traumatizam uma pessoa. Traumatizam mesmo. Então, assim, tem muita gente que fala que vai fazer a Pedra da Mina via Paiolinho para treinar para Serra Fina. Mas eu, sinceramente, acho que o contrário faz muito mais sentido. Você fazer a Serra Fina para treinar para a Pedra da Mina, porque a Pedra da Mina via Paiolinho foi só a trilha mais difícil que eu já fiz na vida. E olha que eu já fiz muita trilha na vida, já fiz muito mochilão, até sem ser de montanha. E eu nunca vi nada parecido com a Pedra da Mina via Paiolinho. Muitas pessoas compartilham dessa opinião de que a Pedra da Mina via Paiolinho é mais difícil do que a Serra Fina. Quando eu tava fazendo a Serra Fina, teve gente falando isso. Nossa, eu achava que ia ser igual a Pedra da Mina via Paiolinho, mas não é. É bem mais tranquilo, né? Eu acho que alguns fatores contribuíram para eu achar a Pedra da Mina via Paiolinho tão difícil assim. Que foram, primeiro, o fato de ter começado a trilha muito tarde, 10h30 da manhã, num dia de muito calor, o que é raro, né, naquela região. Mas estava tão quente que a gente dormiu na base da Pedra da Mina e a temperatura mínima de madrugada foi 13 graus, a mínima, né? Então imagina o calor que fez durante o dia. E o terceiro motivo é que eu praticamente não tinha dormido. Mas daí, tudo bem. Em outras travessias eu também não tinha dormido muito bem. Nessa eu tinha dormido pior, eu acho. Mas eu acho que essa conjunção de fatores fez com que eu achasse mais difícil também. Porém, tenho certeza de que se eu fosse hoje, eu ainda acharia mais difícil do que a Serra Fina. Então, esses fatores podem ter contribuído um pouco, mas não tanto assim. Até porque muita gente tem essa mesma opinião que eu tenho. E eu queria deixar essa opinião registrada aqui, porque eu quero dizer o seguinte: se você tiver desistido de fazer a Serra Fina porque você fez a Pedra da Mina via Paiolinho e ficou traumatizado, que nem eu, cara, não desista, porque você já fez o pior. A Serra Fina é mais tranquila, eu acho. E se você não achar, cada um tem sua opinião, né? Mas eu acho. A conclusão é essa. Na ordem da mais fácil para mais difícil, na minha opinião: Serra do Papagaio, Petrópolis-Teresópolis, Marins-Taguaré, Serra Fina e Pedra da Mina via Paiolinho. Espero que esse vídeo possa ajudar algumas pessoas que estão na dúvida sobre qual travessia fazer. Mas de qualquer maneira eu queria deixar registrada a minha opinião aqui, que, como eu disse, pode mudar também. Então, é isso. Boas travessias para todos. Espíritos livres do mundo, univos.